Neste episódio, a Lígia continua de férias, o Gonçalo tem um sobressalto ofegante, eu falo hebraico, indiano e chinês e o Tiago adormece a ver O Senhor dos Anéis. Está lançada a nau espacial. Senhoras e senhoras, meninos e meninas, bem-vindos à batalha ao ringue de boxe que vocês nunca tinham conhecido antes, neste que foi o espetáculo, o combate mais famoso e mais entusiasmante dos últimos tempos. De um lado, Donald Trump, do outro lado, e a Casa Branca, do outro lado, Elon Musk e a Tesla e a sua indústria espacial. Quem é que vai ganhar? Acho que já se percebeu, mas deixamos isso para depois. Entretanto, sejam bem-vindos à nau espacial. O meu nome é Miguel Morgado. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Tiago. E os meus colegas estão a olhar para mim com cara de o que é que acabou de acontecer aqui? Mas foi assim uma maneira suave, ou não, de introduzir o tema desta semana. Não foi. Que é precisamente já por onde vamos começar. Portanto, havia aqui duas abordagens, ou a break-up, não é, da relação, coitadinhos, ou então esta disputa entre dois egos muito fortes. Acho que já todos perceberam o que é que vamos falar, e quem nos vai introduzir o tema vai ser o Gonçalo. Eu fiquei surpreso só porque estava à espera de uma metáfora náutica, como costume. Portanto, quando começámos aqui com o boxeio, fiquei de pé atrás, mas se bem que pronto, também é aquele estereótipo da malta quando chega ao porto dos marinheiros irem fazer combates de boxe ilegais, bare knuckle, sem luvas. Portanto, acho que nem mais. conseguimos aterrar em intenção. Ora bem, trago este tema. Já estou um bocadinho farto de falar do Elon Musk, devo dizer, mas parece-me importante porque durante uns breves horas, um par de dias, a indústria espacial implodiu no LinkedIn. Acho que as pessoas temeram o pior, por menos, mas para isso temos de rebobinar até ao início. No fim de maio, o Elon Musk e o Trump parece que iam pôr uma pausa na sua relação, não é? Ou pelo menos na atividade do Elon Musk na Casa Branca. Até houve na semana precedente, não sei se vocês viram, que os investidores da Tesla assinaram uma petição a pedir que o Elon Musk trabalhasse passasse a trabalhar uma semana de 40 horas na Tesla. Portanto, um dia de trabalho, entre aspas, normal. Por causa exatamente do preço da Tesla, das ações da Tesla estarem a descer muito. Portanto, já havia imensa pressão, tanto de quem tem a ganhar com as empresas do Elon Musk, para que ele se concentrasse nas suas empresas, e também até dos seus opositores políticos, para que ele parasse de mexer nas coisas e saísse um bocado de cena. E então, dia 29 de maio, o Elon Musk anuncia que vai recuar no seu papel na administração Trump. E dia 30, se não me engano, houve aquela cerimónia na Sala Oval em que o Trump entregou as chaves de Washington, da Casa Branca, ou que é, sei lá, as chaves do quarto, não sei, ao Elon Musk, como símbolo de entendimento, de agradecimento. E as pessoas estavam todas a comentar porque era daquelas situações tipo Senhor dos Anéis, Theoden e o Wormtongue assim por trás, não é? Quando o Elon Musk está todo vestido de preto, com um blazer preto e um chapéu por trás do Trump. Bem. Esta referência vai passar por cima das cabeças de algumas pessoas, sinto. De algumas pessoas, sim. Inclusive da minha. Wormtongue? Não? Nunca ouvi falar. Não viste Senhor dos Anéis? Já tentei ver a trilogia, adormeci a meio das duas torres. O quê? Ok. Calma, este tema é mais importante que o Trump. Não. Gonçalo, por favor, continua. Continua. Temos de pôr uma imagem nas show notes. Olha, boa. Parece-me que sim, parece-me que temos. Eu posso te mandar aqui, Tiago, só um segundo. Pimba, está enviado. Isto porque o Elon aparece todo de preto a sussurrar aos ouvidos do Trump, não é? Por isso daí a imagem que isto invoca. E ele estava, não sei se vocês repararam, mas estava com um olho negro e feridas assim à volta do olho, como quem te levou um chapadão, um soco bem metido. E os jornalistas lhe perguntaram: olha lá, de onde é que isso vem? E ele: eu desafiei o meu filho, o X, aquilo que tem um nome estranho, tipo XAI-A12, XAI-A12, a dar-me um soco, e ele deu mesmo, e deu com muita força, e pronto, é o resultado. Pior desculpa de sempre, mas ok. E imagina, é melhor desculpa do que caminhar contra uma porta, se calhar, mas tal como às vezes entras contra uma porta e de facto ficas com um olho negro, eu não me duvido que um bebê bate naquela zona com mais osso, que não tem músculo, e fica
Parece-me possível, mas não me parece credível, não é? Portanto, alguém deve ter espetado um belo trambolho ali no Elon Musk. Um banano. Um banano. Mas parecia que estava tudo cordial, que estava tudo bem. Só que dia 31 de maio, a administração Trump anuncia que o Jared Isaacman, que nós já falámos aqui, era o suposto que viria a ser o novo administrador da NASA, que era um bilionário do cripto e pagamentos e tal, mas que é o melhor cliente do Elon Musk. E, portanto, esperava-se que ele viesse a beneficiar a agenda do Elon Musk. De repente deixava de ser o nomeado da administração para o papel de diretor da NASA. E as pessoas ficaram assim um bocadinho na indústria. Será que estão zangados? Porque isto veio do nada, não é? Até uma boa cerimónia, um bom break-up clean, não é? Assim, uma separação amistosa, e de repente começam as vinganças. Aquilo foi ao Senado, não é? Ele chegou a ir ao Senado, sim, mas não foi à confirmação final. Ou seja, ele prestou esclarecimentos, mas foi só no comitê de espaço, especificamente, digamos assim. E essa malta presume-se que fosse o Trump a puxar os cordeiros, não é? E que não tenha sido uma decisão... É literalmente o Trump que decide, e a Casa Branca que decide quem é que é o seu nomeado para ministro. Para todos os efeitos é como se fosse ministro da NASA, né? Uma coisa assim do género. Portanto foi uma rejeição direta. Sim, portanto foi ele que de repente retirou o nome dele. Exato. E o Senado, pronto, ok, nós já estávamos a tentar aprovar este rapaz, mas pronto, se tu não queres, não queres, né? Mas desculpa, Gonçalo, o que eu estava a perguntar é, então, será que nós na comunidade espacial fomos assim os primeiros a perceber que algo não estava bem? Eu diria que foi suficientemente mediatizado, mas se calhar como nós estamos nos canais de espaço, recebemos a notícia mais rápido, não é? Sim. É possível que as bandeiras vermelhas começaram a ecoar, porque nós, apesar de a maior parte da indústria, na minha opinião, conseguiu apaziguar-se com a nomeação deste fulano, porque apesar de tudo parece que tem algum respeito pela ciência e tal, e aliás no mês de maio estavam a vir os budgets e era cortes na ciência, cortes na meteorologia, cortes em muitas coisas, cortes no programa lunar, portanto estava assim a ser uma coisa debatida, mas lembro-me que as pessoas a certo ponto estavam, pronto, podia ser pior. Mas ele não deixa de estar associado à agenda do Elon e de ser um dos seus homens, e de repente ele sai, nós na comunidade ficámos com as antenas de fora. Pano. Chega o início de junho e o Donald Trump e a sua administração começam a publicitar o seu Orçamento de Estado, Spending Bill, que aparentemente estava a gerar controvérsia até interna, e aí dia 3 de junho o Elon Musk vai para o Twitter, ou o X, a sua plataforma, e começa a desfazer o Trump, a dizer que não se consegue estar mais calado, que este orçamento está cheio de porco no contexto da política americana significa, de certa forma, leis e medidas e gastos que só servem para beneficiar um determinado Estado, ou um círculo eleitoral, vá. Como por exemplo no programa espacial antigamente as coisas eram todas divididas, que é para toda a gente poder votar a favor, porque ia trazer empregos para a sua constituência, não sei como é que isso se diz, para o seu círculo. Portanto, estava cheio de coisas assim não relacionadas com o espaço, mas desse género. E obviamente que toda a gente apontou que o motivo pelo qual o Elon estaria desapontado com este orçamento é o facto de que os incentivos aos veículos elétricos e subsídios e cortes de impostos e tudo mais que iam ser cortados, portanto ia prejudicar a sua maior empresa, que é a Tesla. Isto continua nos primeiros dias de junho, com o Elon a declarar que é um orçamento estúpido, que não sei se vocês lembram dos insultos, mas que era uma coisa estúpida, que ia destruir o país, que ia aumentar o déficit. Sim, que era uma aberração, usou uns adjetivos abismal, muito expressivos. Assim, sim, mesmo agressivo. Tanto que nós estávamos a comentar no chat do WhatsApp da Now, porque isto estava cada vez a subir de tom. Primeiro era uma coisa má, depois era estúpido, depois era uma aberração, depois era abismal. E isto depois de, pronto, todos nós sabemos como é que na política americana as coisas estão, não é? Qualquer coisa que o Trump faça é incrível, portanto isto, quebrar fileiras desta forma não tinha precedente. Junho, dia 5, continua o Musk a pedir kill the bill, liguem ao vosso senador, liguem ao vosso representante, que é geralmente é o que as pessoas da oposição dizem, liguem ao vosso à pessoa que o vosso círculo elegeu, que é para reclamar e tal, kill the bill. E depois ele também reclama. O problema nem sequer são as coisas dos veículos solares e elétricos, apesar de não haver cortes aos subsídios para oil e gas, portanto petróleo e gás natural. Ou seja, estamos a ver qual é o problema, mas que o problema de facto para o Elon é o porco.
E de repente chega a grande bomba no Twitter e aí é que nós na Now ficamos tipo, ok, isto passou dos limites porque vai de certeza ter consequências, que foi quando o Elon Musk acusou o Trump do seu nome de estar nos ficheiros do Epstein, portanto aquele pedófilo que tinha uma ilha e que tinha uma rede de pessoas famosas que levava à ilha e que supostamente corrompia ou lhes dava um veículo para a sua corrupção. Espera, E alegado pronto. pedófilo, certo? Ok, alegado. Temos que salvaguardar aqui. Para motivos legais, alegado. E sim, pronto, bem, nós sabemos que o Trump tinha uma relação com ele, que a certo ponto se distanciaram, mas acho que as pessoas não ficam provavelmente surpresas com isto. Aliás, até o Trump na sua campanha disse que ia libertar os documentos do Epstein e até agora só saíram partes, não é? Uhum. Portanto, o Elon dizer no Twitter que o Trump está nesses fecheiros é uma indireta a dizer que o Trump é um pedófilo, basicamente. Portanto, onde é que isto entra a parte de espaço? Onde é que fica mais evidente? Foi quando, dia 6 de junho, o Trump ameaça cortar todos os incentivos e subsídios e apoios estatais à SpaceX. E o Elon diz... Isto é em redes sociais diferentes, não é? Porque o Trump usa a Truth Social, é muito engraçado. E o Musk dizendo que as tarifas vão causar uma recessão e tudo mais, e no meio de criticar diz: se vocês vão cortar os subsídios à SpaceX, então nós vamos descontinuar imediatamente o programa Dragon, da cápsula. Porque é que coletivamente a indústria espacial Flipou. Como é que se diz gaspa em português? Não é suspirar, é diferente. Exasperou-se coletivo. Pois é, não temos, estou aqui a ver. Suspiro, arfada ou sobressalto? Sobressalto é bom. Sim. Portanto, isto deu um sobressalto ofegante à indústria espacial. Porque já temos aqui falado muito, não é? Do sucesso do Falcon 9, mas em termos de transporte de astronautas, para além dos russos e dos chineses, a única outra opção neste momento é o Falcon 9, não é? Desde 2011, quando o Shuttle foi descomissionado por causa dos seus insucessos, de que resultou no falecimento de vários astronautas, em 2011 o programa foi riscado e então houve uma cooperação americana e russa para levar astronautas russos, europeus, americanos, japoneses, tudo, para a exploração da Estação Espacial Internacional. Portanto, foram quase 10 anos de dependência dos Estados Unidos e da Europa e do mundo ocidental na Rússia, e quando veio em 2022 a invasão da Ucrânia, de repente deixámos de poder contar com os russos para este tipo de andanças, mas felizmente em paralelo a SpaceX tinha-se desenvolvido suficiente para ter a sua cápsula para levar astronautas. Portanto, eles têm o monopólio do acesso ao espaço neste momento. Cortar a cápsula, o programa da cápsula, significa que deixa de haver astronautas. E os que estão lá em cima, pronto, que se desenrasquem. Exato. Ou liguem ao Trump. Lá está, era suposto termos aqui redundância de duas naves, não é? Se a Boeing já tivesse conseguido fazer descolar corretamente a sua nave Starliner, mas quer dizer, nem os aviões conseguem descolar em segurança, quanto mais as naves. Portanto, gravámos este episódio uns dias depois do acidente no avião Boeing da Air India. Foi ontem. Exato. Portanto, estamos completamente dependentes do Musk ainda para o acesso de astronautas ao espaço. Portanto, sim, ele dizer aquilo de repente foi... porque nunca sabemos se é para levar a sério ou não. Ele depois retratou-se e veio dizer: ok, realmente é má ideia, vamos cancelar isto. Que no dia a seguir, talvez? Ou seja, a declaração do Dragon foi dia... não sei. Dia 6 de junho foi quando ele fez estas declarações da cápsula. E foi no dia 7 que ele disse que não. E mais ou menos no dia a seguir, alguém completamente random no Twitter, tu é que estás mais por dentro disto, mas acho que foi alguém que disse: olha, vocês estão a comportar-se como umas crianças, tirem uns dias para pensar sobre isso. E o Elon Musk respondeu a este sujeito e disse: olha, tens razão, não vamos cancelar o Dragon, afinal. Sim. Foi uma conta de Twitter que se chama Alaska, cuja tag é Fab25Junho. Whatever that is. Um bocado random. Mandem este gajo para o Truth Social falar com o Trump. Exato. Pode ser que funcione. Mas isto está um bocado alinhado também com as coisas do Elon, já de que ele, sei lá, diz qualquer coisa e causa um estrondo e depois afinal não. Lembram-se de que já foi processado por manipular a stock da Tesla nesse sentido. A SpaceX neste caso é uma empresa privada, portanto não tem tanto esse impacto, mas nós aqui na indústria espacial ainda lá vão os bons tempos de 2021 em que estava tudo crescente e que estava tudo certo e que a indústria estava ótima. Neste momento as coisas são mais incertas, até estávamos a comentar antes do episódio, a propósito de uma IPO recente.
E este tipo de coisas causa stress nos investidores. Sim. Portanto, as pessoas que têm empresas, as pessoas que têm ações, ressentem-se deste tipo de assunto. Já agora, Gonçalo, desculpa, só para dar aqui também mais um bocadinho de contexto em relação a esta história da Dragon. Lá está, o Musk provavelmente não dá ponto sem nó, por mais que ele às vezes possa parecer mesmo maluquinho, mas ele já há algum tempo que tem dito que quer acabar com o programa Dragon, porque acha que é uma distração para o verdadeiro propósito da SpaceX, que devia ser a Starship e etc. Portanto, ele meio que estava à espera provavelmente de uma desculpa para poder, isto estou eu a especular, obviamente, para poder dizer, ok, acabamos com o programa Dragon. E se calhar foi aqui a oportunidade que ele viu. Claro que depois, entretanto, pronto, percebeu que se calhar não era a melhor ideia do mundo. Bem pensado, isto pode... Eu acho que isso, ter essa ideia, acho que nem sequer era em primeiro lugar a melhor ideia do mundo, antes dele sequer pôr em execução, porque ele tem uma quantidade de soft power, ao ser a única pessoa no Ocidente com cápsulas, que não há nada mais no... Ok, o foguete dele também é muito bom, mas pôs-se outros foguetes. Agora cápsulas. Mas tanto que ele é a favor de acabar com a estação espacial mais cedo, na altura quando se... Na altura, ainda neste momento está apontado para 2030, o fim da ISS, ou 31 se calhar, já não tenho bem a certeza, e ele sempre disse que gostava que fosse mais cedo. Portanto, apesar desse soft power todo que ele tem com ter a cápsula e ter esse monopólio de acesso aos astronautas, ele por alguma razão não gosta do programa. Se calhar deve achar que é mais porco, não sei. Isso aí já tenho que lhe perguntar a ele. Olha, isso acho que é um bom insight o que tu disseste. Pode ser que demonstre uma vontade de acabar com isto. Pode ser por não ser uma coisa assim tão rentável no fim de contas. Mas também outra amostra de pessoal que isto causa stress são as pessoas que estão todas a bancar, ou de certa forma a predicar a sua ideia, a sua empresa, no sucesso do Falcon 9 e do Dragon em específico. Então, por exemplo, a Vast, que é uma concorrente da outra empresa que nós mencionámos que vai fazer a IPO, que é a Voyager, que inclui Airbus e tudo mais. Há outra que é a Vast, que está em parceria com a SpaceX e cujos módulos da estação espacial que estão a desenvolver estão desenhados especificamente para apanhar uma boleia da SpaceX e de fazer interface com o Dragon. Eles até dizem aqui no site, estou agora a confirmar, que pronto, o business case está todo predicado no Dragon. Pode ser que a Starship possa cobrir esse papel se o outro for descontinuado. No entanto, há várias pessoas que, deparadas com este monopólio da SpaceX, estão a contar com o ovo na galinha, no exterior da galinha, né? Mas... Ok, e então, para nós que a nossa preocupação é realmente o espaço, consequências é que esta desavença entre o que é no fundo o governo norte-americano e a SpaceX, vamos pôr a coisa dessa forma, que consequências é que isso poderá ter mais permanentes e mais de futuro? Portanto, uma que já vimos poderá ter sido a não escolha do Jared Isaacman como administrador da NASA, certo? Ele à partida seria favorável às aventuras que o Musk pretende fazer. Não quer dizer que o próximo administrador seja ele quem for, porque neste momento não sabemos quem é, não é? Pois. Não quer dizer que esse não possa ser também. Mas para além disso, podemos ver realmente aqui, por exemplo, subsídios, ou seja, contratos governamentais a não ser atribuídos por causa disto à SpaceX. Podemos ver até que ponto é que o governo americano depende da vontade do Trump e... É isso, isto vai ser uma medição de forças, se calhar, entre o verdadeiro poder governamental do Trump versus o poder económico e que vem do dinheiro do Elon Musk. O próximo administrador da NASA pode ser uma pessoa mais ideológica, não é? Alguém que esteja mais alinhado com a ideologia do Trump e, nesse sentido, alguns programas que já estavam em risco e que as pessoas dessa área, incluindo a Lígia, têm receio. Pode ser que os seus maiores medos se concretizem. Aqueles que iam para além do Isaacman. Por outro lado, em termos de subsídios e o que estás a referir, existem ainda dúvidas acerca de quão rentável é que a SpaceX de verdade é, como é que funciona, porque havia a questão de que pelo menos os primeiros foguetões foi um assunto que foi financiado pelos contratos governamentais, que eram desproporcionais em termos de valor para os clientes privados. Portanto, será que o Falcon é assim tão rentável quanto isso? Eles neste momento criam a sua própria procura com a Starlink, mas sem os outros contratos, será que tem o mesmo valor?
a Starship continua a absorver bastante dinheiro com testes falhados e testes falhados e testes falhados. Parece-me que fica mais importante ter esse apoio do governamental. Portanto, se isto for uma dissolução completa da relação entre o Trump e o Elon com consequências para a SpaceX, pode ser que este papel hegemónico da SpaceX seja desafiado. O que, por outro lado, se calhar por um lado, o acesso ao espaço pode ficar um bocadinho mais caro durante uns tempos, mas por outro lado permita que outras empresas desafiem a hegemonia da SpaceX, e isso é positivo, né? Quebrar este monopólio também. Tiago, algum comentário final? Sim, tenho vários. Então talvez não seja final. Acho que toda a gente que assistiu a isto, ou ao vivo, ou lendo depois o resumo, né? Vendo os melhores momentos, fica com a impressão óbvia de que isto não é nada, isto não é política, isto é uma infantilidade que aconteceu. Portanto, é triste, e é triste que, pronto, para a política americana e para a vida das pessoas, ok, isso é uma coisa, mas nós estamos aqui na nau espacial, interessa-nos o espaço. E, portanto, interessa-me que o espaço esteja metido nisto e o espaço seja afetado por isto. É outra demonstração do quão volátil é o espaço no clima americano. Já falámos aqui inúmeras vezes, para aí devemos ter começado no primeiro ou segundo episódio, se não... Semanalmente. Se não até antes, nos episódios que gravamos quando estávamos a fazer para preparar o podcast, mas que não lançamos. Falámos sempre disto, da política americana fazer com que a NASA seja uma variável. E a culpa não é da NASA, a culpa é dos orçamentos que entra o novo presidente, vamos mudar isto tudo e vamos cancelar coisas que já estão acabadas e... O problema da democracia. Acaba por ser... Pode não ser uma democracia, pode ser uma coisa em que eles podiam juntar-se e dizer, ok, para os próximos 4 anos vamos decidir o orçamento. E não era todos os anos. Pronto, o espaço é um investimento a longo prazo e não faz sentido estar a decidi-lo conforme o ar dos tempos vai mudando, não é? Tipo, conforme a moda ou conforme a vontade de um político qualquer que toma o poder. Pronto. É triste isso. Eu gostava muito que isso mudasse porque, pronto, do ponto de vista de um europeu, a ESA tinha como parceiro preferencial, e talvez ainda tenha, não é? A NASA, mas com tudo isto a acontecer, a relação vai-se quebrando. E a confiança num plano a longo termo de colaboração entre as duas agências torna-se cada vez mais difícil. E isto não foi só a comunidade de espaço, a comunidade de defesa também ficou um pouco estressada com este assunto, porque muitos projetos de segurança e de military readiness dependem da SpaceX para os satélites de espiões e de detecção de mísseis e tudo mais. Portanto, as pessoas ficaram com algumas dúvidas sobre se esta dependência do Musk ia ser um problema que ia aparecer mais em breve do que eles pensavam. Houve um artigo de opinião no Financial Times de um tipo de defesa que concluiu dizendo que a partir de hoje temos de pensar a sério, através de legislação, normas internacionais ou PPPs mais profundas, tentar mitigar esta dependência numa empresa só para infraestrutura crítica de espaço. E depois tenho só de mencionar que malta mais de índole marxista pediu a nacionalização da SpaceX, que também foi algo interessante de ver. Isso era engraçado. Várias pessoas a pedir que se nacionalizasse uma empresa que já vale bilhões. Sim, provavelmente sim. A mim, se a Voyager vale 4... Não, desculpa, foi uma pergunta para ele. Já iam nos 30 no outro dia. Eu tenho quase a certeza que se isso acontecesse, a malta republicana ferrenha ia para os Twitter e para o jornal dizer que isto era uma medida muito boa do Trump para evitar o avanço dos socialistas. Ou algo do género, certeza absoluta. Voltando novamente, demonstrando a teoria de que a ferradura dá a volta na política, não é? Portanto, quando és tu limpo para um lado, fica um bocado... Isto foi mesmo uma pergunta estúpida, porque aparentemente a última avaliação de vender ações e tal já é nos 350 bilhões e há quem avalie a empresa nos trilhões. Portanto, vamos esquecer que eu perguntei isto. Os editores cortam. E isto acabou já agora dia 11 de junho, quando o Elon Musk pôs no Twitter: eu se calhar ultrapassei um bocadinho os limites. Arrependo-me de ter dito algumas coisas que disse aqui no Twitter. Portanto... E apagou os tweets mais graves, não foi? Por exemplo, aquele da pedofilia. Exatamente. Foi só esse que ele apagou? É capaz. Não sei. Esse é o único que
causa um bocadinho má imagem. Pronto, discordar do orçamento, está bem, não é? Toda a gente sabe o interesse dele é a Tesla e a SpaceX, as empresas dele. Se o orçamento vai contra isso, opá, aquele tweet é redundante, não é? Há aqui uma questão que, pronto, não é a nossa área e por isso é que acho também se calhar não valia a pena entrar por aí, mas olha, aqui vou eu. Que é a questão política da coisa, de que o Musk, ele não tinha que se envolver com esta candidatura presidencial, não é? Ele, em tempos até já, supostamente apoiou os democratas. O Biden, do lado da Tesla, pronto, acho que não foi bem assim, mas pelo menos do lado da SpaceX foi claramente um apoiante, digamos assim, que ele teve, pelo menos, não tanto no último ano, pensou de mandato. Agora, ele não tinha que se meter nisto e ele, à partida, já sabia, de antemão, ou alguns durante o processo ele soube que ao estar a apoiar o Donald Trump para a presidência estava a apoiar alguém que estava na lista do Epstein. Pelo menos ele terá sabido isso. Sim. Alguns não sabemos quando, não é? Mas pronto. E agora vir dizer, tu estavas lá, ou vir dizer que esta a Big Beautiful Bill, portanto a grande e linda conta, que afinal é uma abominação, que tu já sabias isso tudo antes de ir para lá, amigo. Portanto, eu acho que ele aqui realmente perdeu muita capital político. Muito capital não, de credibilidade. Credibilidade. Não que ele fosse um antro da credibilidade antes, mas... Sim, exatamente. E se havia muita gente a olhar de forma positiva para ele antes, como nós, por exemplo, aqui até já discutimos também, por causa das empresas dele e do que ele fazia, neste momento ele parece-me muito queimado de ambos os lados, porque neste momento já nem os republicanos gostam dele, nem os democratas, não é? Portanto, tenho medo que isso possa impactar negativamente os empreendimentos espaciais da SpaceX, mas é o que é. Mas olha que eu, a certo ponto, eu estava a olhar para a discussão porque eles começaram a debater sobre, acho que é o estado da Pensilvânia, que era um swing state e que eles ganharam contra as previsões e que supostamente o Elon Musk foi instrumental. Foi quando ele entrou na campanha, fizeram muita pressão nesses estados. Foi quando ele começou a distribuir cheques, a fazer aquela... Sim, a distribuir cheques e aquela máquina dos republicanos, daqueles tipos que vão debater e fazer vídeos e highlights e tal, estava tudo a pôr as fichas aí, mas há uma teoria da conspiração que diz que houve cenas informáticas e tal que roubaram a eleição para o lado dos republicanos nesse estado. Estou a dizer teorias da conspiração, não sei, nem quero saber. E depois as teorias da conspiração dizem também que num dos discursos da vitória do Trump, que o Trump disse isto sem o Elon não era possível, tipo, ele a dizer tipo quase roubar, se não fosse ele não conseguíamos roubar a eleição, algo assim de género. Foi quase, sim. Pronto, quando tiras do contexto só aquilo que o Trump diz, parece mesmo que ele está a dizer tipo, graças a Deus que o Musk chegou e fez os seus hacks informáticos. E eles então começaram a debater no Twitter, tipo, o Trump, eu ganhava na Pensilvânia, pronto, estou a dizer Pensilvânia, eu acho que é, mas pronto, se não for temos de corrigir. Eu ganhava na Pensilvânia mesmo sem o Musk, e o Musk, não ganhavas não, porque eu fui instrumental, eu estava tipo, ai, vai sair daqui ou não, que houve gato. Mas não, infelizmente. Depois fizeram as pazes dia 11 de junho. Os americanos podem estar orgulhosos da democracia deles, está muito saudável. Bom, para terminar então se calhar este tema, e tendo em conta que já falámos aqui da grande linda conta e do Jared Isaacman, eu acho que queria só terminar com eu não tenho certeza por acaso foi uma entrevista, se o que é que foi, mas o Jared Isaacman, isto é quase um mouthful, ele falou, foi num podcast, exatamente, já depois desta história toda se ter desenrolado. E conseguimos perceber aqui um bocadinho melhor ainda, já tínhamos uma boa ideia, mas perceber um bocadinho melhor o que é que ele iria fazer e o que é que ele teria feito, se calhar, pelo menos se tivessem deixado, se tivesse sido o líder da NASA. E ele refere que a agência faz demasiadas coisas pequenas e coisas que outras agências, departamentos e empresas são capazes de fazer, estou aqui a citar ou parafrasear, e que não é isso que os contribuintes deveriam financiar, que a NASA deveria focar-se nas questões que são quase impossíveis, ou que nós consideramos questões tecnológicas impossíveis, que mais ninguém consegue fazer. Um exemplo que ele deu, por exemplo, foi o recente cancelamento do programa Draco, que eu agora por acaso não me lembro o que é que significa o acrónimo, mas é um programa que visava desenvolver propulsão nuclear, ou seja, bom, já lá vou. Que pena, não sabia que tinha sido cancelado. Não sei se é para ser cancelado, não é? É isso. Não sei se é definitivo, mas os cortes que a Casa Branca propôs terminariam esse programa.
Ele fala também sobre que devíamos completar as nossas, neste caso americanas, as obrigações lunares, porque temos que bater a China. Ao mesmo tempo, em paralelo, desenvolver as capacidades para chegar até Marte. Portanto, isso era aí a questão de, se calhar, do Elon Musk soprar-lhe coisas ao ouvido. Ou simplesmente é o que ele realmente pensa, claro. Sim. Não quero aqui tirar-lhe esse mérito. Portanto, ele tinha aqui uma visão claramente para a NASA e para a indústria espacial norte-americana, e não sabemos agora o que é que vem aí. Não há de ser muito diferente. À partida será simplesmente alguém politicamente alinhado. E já agora, pegando na primeira presidência de Trump, em que o administrador da NASA foi o Jim Bridenstine, que até não foi um mau administrador da NASA, pelo menos penso que o consenso foi esse, até podemos não ficar mal servidos, mas não será o Jared. Olha, gostei muito de ouvir isso dele. Depois, com essa informação, fico muito triste que ele não tenha sido aceito para administrador, porque de facto isso é uma maneira muito boa de pensar e vai mesmo estranhamente de encontro com aquilo que eu disse há 2 episódios atrás, no episódio 37, quando tivemos aqui a Ana Rita, e a Lígia começou o episódio a perguntar-nos o que é que nós achávamos do papel do espaço comercial no espaço, em que eu disse que o papel das agências é isso, é puxar o limite. A partir do momento em que é demonstrado que é possível, pronto, passam para outra coisa e os comerciais poderão tomar interesse e otimizar essa nova fronteira que foi descoberta. É isso, eu estou completamente de acordo com isso que ele disse. Em relação aqui ao programa Draco, o que ele refere é que é um programa ou um desenvolvimento de um produto à escala, digamos assim, neste momento que está a ser feito à escala, que está num laboratório e que está assim há anos e que nunca mais é produzido algo para ser colocado em órbita para realmente testar. E ele refere um exemplo de que desenvolveram a bomba atómica em 1945 e em 1951 já tinham um reator nuclear num submarino. Portanto, são 5, 6 anos, não é? Porque é que agora está a demorar tanto tempo a termos isto a funcionar? E já agora, só para dar esse contexto, um motor de propulsão nuclear no que o espaço e foguetões diz respeito, basicamente é ter um reator nuclear para aquecer o combustível que vem dos tanques, não é? Geralmente usa-se hidrogénio, ou propõe-se usar hidrogénio, melhor dizendo, porque ainda nenhum destes motores, penso eu, voou até à data. O hidrogénio vem frio dos tanques, passa pelo reator nuclear, aquece, expande e sai pela tubeira convergente e divergente. Portanto, em vez de usar a reação química, que é o que os motores de propulsão usam hoje em dia para ter essa expansão e ganhar velocidade nos gases, usam simplesmente o calor da reação nuclear e tens literalmente um mini reator nuclear com os moderadores e isso tudo, mas dentro de um foguetão. Pronto, há problemas de radiação, como é que a radiação é contida, por exemplo, se poderia ser uma nave tripulada com um tipo de propulsão dessas, se calhar não, ou então tinha que ter um escudo. Mas é uma tecnologia que daria uma performance muito boa para, por exemplo, viagens até Marte, porque a quantidade de combustível que teríamos que levar seria bastante menor. Pronto, e este aproveitou para ser assim um bocadinho o segundo tema, misturado com o primeiro. Aqui um cheirinho mais técnico, mas se calhar para terminarmos então com outra coisa que não tem nada a ver, eu passo a bola ou a batata quente ao Tiago, que nos quer falar das mais recentes tentativas de aterragem aqui na nossa vizinha, no nosso satélite natural, na Lua. Nosso satélite natural. Eu não sei se são as mais recentes. Esta é a empresa e é a missão que eu sabia que estava a tentar. Podem haver outras. Ultimamente, aterragens de empresas comerciais na Lua têm sido algo que não é muito raro. Então, foi na semana passada já que a empresa iSpace, é uma empresa japonesa, financiada pela investidores privados, com a associação à JAXA, a Agência Espacial Japonesa, e também com algumas ligações à NASA e ao programa Artemis. A sua segunda nave do programa Akuto tentou fazer uma aterragem na Lua. É a segunda porque já em 2022, no fim do ano, eles tinham lançado a Akuto, e este foi a Akuto 2. Ambas as naves eram naves diferentes, mas ambas tinham o mesmo principal objetivo, que era sair da Terra, entrar em órbita da Lua, descer e aterrar. Depois, depois os específicos mudam. A primeira missão teria algumas payloads, ou seja, cargas úteis, experiências que esta aqui não tinha.
Esta segunda, inclusive, tinha um pequeno roverzinho de teste, como nós chamámos há uns episódios atrás, um cachorrinho para explorar a superfície da Lua, que a primeira não tinha. Mas pronto, são detalhes. A Lígia, se estivesse aqui, estaria muito interessada em saber qual era o objetivo da missão. Nós não queremos muito saber. Preocupámos-nos em se conseguiu ou não chegar onde queria. Carro. Exatamente. Um carro tem rodas é para andar na superfície. O que é que tu precisas saber mais? Não só do cachorrinho, mas da máquina de lavar. Foi lançada. Qual é o objetivo da máquina de lavar toda? Pronto. Sim, não tem rodas, mas tem um motor. Aparentemente, uma das coisas que o aterrador tinha era uma demonstração de in situ resource utilization. Que acho que... Deixa-te explicar o que é, se quiseres. Não sei para que é que eles estavam a utilizar os recursos, mas sim, presumo que fosse algo de recolher material da superfície e utilizá-lo para fazer alguma coisa. Que é sempre a ideia de... Quando se fala em colonização ou missões tripuladas a um lugar extraterrestre, o ideal é nós levarmos o mínimo possível e utilizarmos o que lá há. Portanto, há sempre essa fantasia de levar um foguetão até à Lua, até Marte e de alguma maneira conseguir pegar no que está no Sol e tirar água e tirar oxigênio e tirar possivelmente combustível para voltar. E assim a infraestrutura fica um bocadinho mais fácil do ponto de vista da quantidade de combustível que temos de levar. Pronto, esta é a segunda missão. E o que é que aconteceu à primeira? A primeira correu fantasticamente bem até que à chegada à Lua houve um problema qualquer. Eu estive a ver as notas de imprensa que a iSpace pôs no site deles de 2023 já, e eles disseram, estávamos a olhar para os níveis de combustível e tal, e aquilo chegou ao threshold mínimo, ou seja, ficou na reserva, digamos, e depois de repente a nossa telemetria diz-nos que a nave começou a acelerar e depois perdemos o contacto. Portanto, pode ter sido que eles tenham ficado sem combustível, não sei, podem não ter revelado mais detalhes. Desta vez, mesma coisa, lançado na mesma com um Falcon 9 da SpaceX. É sempre o Sr. Musk a lançar estas coisas hoje em dia. Foi à Lua, chegou tudo bem, fez a primeira manobra, estava a correr tudo bem. Na semana passada, no momento em que eles começaram a trajetória de descida, a nave estava na vertical, que era a atitude correta para ter. Estava a correr tudo bem, até que uns minutos ou segundos antes da aterragem houve um problema relacionado com o Laser Rangefinder, ou seja, uma espécie de altímetro por laser. Que, para aterrar na Lua, era possível que nós tivéssemos uma pessoa na Terra a comandar aquilo em tempo real. Da Terra à Lua são cerca de 2 segundos de luz, portanto não há assim tanto atraso que se fosse preciso ser autónomo, mas esta empresa decidiu, vamos fazer uma nave que a Terra sozinha, não vamos dar-lhe controles nenhuns. E portanto, este laser altímetro que estava na nave seria um dos inputs principais para eles determinarem, se a nave determinar se está à altura certa, se não está, qual é a taxa de descida da nave, ou seja, está a descer mais rápido ou mais lento do que o que nós queríamos, e com isso ajustar o motor. Aparentemente houve um atraso dos dados, ou os dados começaram a ficar atrasados e depois o motor não teve a resposta certa, ou então o motor não teve a resposta certa e depois os dados foram afetados, algo do género, e tanto quanto eles sabem, uns minutos ou segundos depois, lá está, deixaram de ouvir da nave. Havia uma altura Portanto, havia um momento em que eles sabiam, ok, a aterragem ou a alunagem vai ser por esta altura, e chegou a esta altura, e silêncio, e silêncio, e silêncio. E pronto, o que aconteceu, para quem estava a ver a live stream no YouTube, isto como agora é normal, a empresa tinha uma live stream, e estava lá o CEO e o CFO, toda a gente a falar, e muitas palmas, mas depois quando isto aconteceu ficou estranhamente muito silêncio, e depois a stream acabou. E foi exatamente igual à primeira vez. E aconteceu exatamente o mesmo. E portanto, para quem já tinha visto o que aconteceu da primeira vez, pensou, bom, eles lá aterraram, mas não foi muito suavemente, foi mais balisticamente. E de facto a empresa, uns dias depois, lançou um comunicado a dizer, tudo indica que isso terá acontecido, este foi o problema com o altímetro laser, e pronto, e vamos pegar nestes dados e aprender mais e continuar, isto não nos vai tirar o nosso objetivo em frente e vamos continuar a caminhar para ajudar a exploração humana da Lua. Clássico, public relations. Mas ao mesmo tempo há notícias que dizem que nesse mesmo dia a iSpace teve uma descida máxima da cota no mercado. Eu nem sequer sabia que isto existia. Os mercados têm limites máximos e mínimos para subir e descer
a cotação no mercado e a iSpace nesse dia chegou quase ao mínimo. Portanto, à primeira a gente desculpa, à segunda eles se calhar agora podem estar em águas um bocado difíceis de navegar. Curiosamente, isto nem sequer é... Quem esteja a ver isto fora até pode pensar, estes gajos não são lá muito bons nisto, porque já há uns anos a Firefly Aerospace e havia duas empresas americanas e a Intuitive Machines, duas empresas comerciais americanas, sucederam as duas em aterrar os seus cachorrinhos na Lua. Entre aspas, pronto, eles aterraram suavemente, sobreviveram, responderam, mandaram telemetria de volta, não é? Portanto, não é como se sequer neste ponto, se eles tivessem conseguido fazer essa aterragem, fossem os primeiros e fosse um avanço tecnológico gigantesco. Não, portanto, isto só torna mais grave ainda o falhanço, não é? Porque se já há outras alternativas de gente que mostrou que consegue fazer isto, o que é que esta empresa japonesa iSpace traz de novo? E pronto, e é uma demonstração, ou é mais um acontecimento que nos lembra que o espaço muitas vezes corre bem, mas às vezes é muito chato, é muito difícil. As pessoas passam muitos anos a trabalhar por uma coisa, para uma missão, para um foguetão, para o que quer que seja, e ele falha. Nesse aspecto, quem está no espaço tem mesmo de gostar disso, porque senão uma pessoa passa X anos a trabalhar por uma coisa e essa coisa não sucede, é duro, não é para todos. E é preciso mesmo amor à camisola. E pronto, eu desejo o melhor a estes senhores, porque devem estar a atravessar uma situação complicada. Senhoras e senhores, claro. E não tem vida fácil, não. Mas pronto, o bom desta situação é que já não eram os primeiros. Quando for preciso levar carga para a Lua ou aterrar experiências na Lua, já aqueles senhores americanos, os indianos também já conseguiram aterrar a nave deles, não é? Sim, eu tenho aqui à minha frente a lista das missões. Sim. Imaginem toda esta febre de missões, não só dos Estados Nacionais, portanto da China e da Rússia e das agências, exato. Não só essas a tentar as aterragens na Lua, mas sim empresas privadas. Isto começou mais ou menos em 2019 com a Space Sahel, que é, penso eu, uma organização israelita, que tentou a aterragem do seu lander Beresheet em 2019. Falhou. Depois disso, Beresheet. Pesquisa. Okay. Deve ser uma palavra algo, não sei, se calhar ia dizer que era israelita, talvez hebraica, não sei, depois talvez em hebraico, mas pronto. Beresheet é como se chama. Enfim, isto foi 2019. Depois tivemos a Chandrayaan 2, que era da agência indiana, que também falhou em 2019 também. Depois de 2020 a Chang'e 5, que é da agência chinesa. Portanto, aqui tivemos duas agências, ok? Essa teve sucesso e penso que fez um retorno de amostras da Lua, ou seja, trouxe rochas. Senhor. Depois tivemos a primeira missão da Akutu-R, portanto a irmã da que agora estivemos a falar, em 2022, que falhou. Depois a Chandrayaan 3, que essa sim teve sucesso, portanto a terceira, quer dizer, eu não sei se a primeira foi uma tentativa de aterragem também, mas pronto. A Chandrayaan 3 lá conseguiu... Exatamente, lá conseguiu aterrar na Lua, inclusive com um rover. Depois tivemos a famosa Luna 25 da Roscosmos, que falhou, ainda não se percebeu muito bem como. Quer dizer, neste momento já se percebe que foi uma hard landing, portanto aterrou na Lua, mas foi a uma velocidade muito grande. Depois a Slim, a Slim aterrou. A Slim conseguiu aterrar. Por acaso eu tinha achado que a Slim tinha sido um falhanço, mas não, a Slim foi a sonda japonesa que o Tiago... Essa não foi das que ficou de lado. Exatamente, que o Tiago aqui falou também na nau, portanto aterrou de Ladex, eles consideram isso um sucesso, ok? Depois tivemos a missão, isto foi em 2023, em 2024 começaram um rolo de aterragens bastante grande, portanto a Peregrine, que nem sequer chegou à Lua, que era da Astrobotic, no âmbito já do programa Eclipse, a Intuitive Machines 1, Intuitive Machines 1, peço desculpa, que teve uma espécie de um sucesso parcial, também aterrou de lado. E finalmente a Chang'e 6, que foi novamente uma da agência chinesa, também em 2024, que retornou amostras também. A Blue Ghost da Firefly, que foi uma surpresa para toda a gente, porque a Firefly não consegue fazer os seus foguetões de escolar, mas fez a missão de aterragem na Lua. Houve.
um brinquinho. Aquilo parecia tipo picture perfect. A primeira comercial a aterrar direito. Exatamente. Muito bem. Grande sucesso nessa, para espanto de toda a gente. Depois, então, esta Akuto R2 que novamente voltou a falhar. Portanto, são muitas missões e se virem o número de sucessos foi muito curto. Não é fácil aterrar na Lua, por mais que possa parecer que já o fizemos há 50 anos atrás, mas tínhamos um piloto na caixinha. Exatamente. Qual era a tecnologia aí? Era uma câmara apontada para baixo, olhos, mãos... E um copiloto. E combustível suficiente para... só para o tempo que dava aquilo voar até ao sítio. Exatamente. Foi ali à tangente, é verdade. E por acaso não sei se a da Apollo 11 foi a mais difícil, se foi a aterragem mais à tangente que eles fizeram. Tenho ideia que sim. Mas pronto, alguém que vá perguntar a Firefly como é que eles fazem e tirem notas. É o meu conselho para a indústria. Exatamente. Pronto, e lá está. O difícil disto é tornar tudo automático, não é? É teres uma máquina com vários sensores ligados que tentam, ou com imagens, ou com um laser, como esta missão fez, determinar a que altura, a que distância da superfície da Lua é que estão. Se estão a aterrar no sítio certo da Lua, se é preciso mais um bocadinho para o lado, mais um bocadinho para o outro. Também tem isso, não é? Porque a Lua é muito conhecida por ter umas crateras um bocado grandes e se aterrarmos lá não vai ser muito bom. E depois integrar isso com os motores. Os motores reagirem com... isto tem muito, muito por onde falhar. Pronto, lá está. Se fosse uma agência nacional, o que aconteceria é que cada sensor teria 2 ou 3 substitutos e teria 2 maneiras diferentes de calcular a distância à superfície e se calhar comparavam as duas para ver se estava tudo bem. Pronto, muita redundância. Sendo comercial, ele se calhar não tem budget infinito, não é? Tem de fazer a coisa da maneira que for mais simples, mais robusta, mas também mais barata. Portanto, pronto. Naturalmente correm mais riscos. Gonçalo, o nosso analista económico ou financeiro, Gonçalo, quer dizer alguma coisa? Quero dizer que Bereshit significa no princípio, que são as primeiras palavras do Gênesis. Pronto. A análise que faltava. Exatamente. Que é irónico porque estamos a chegar ao fim deste episódio. E pronto. Com um pouco de hebraico terminamos. E este capítulo, apesar de termos menos uma tripulante, acabou por ficar um pouco longo. Nós depois também na edição cortamos. Portanto, obrigado por ouvirem até ao fim. Já sabem que a música que já devem estar a ouvir é do Josh Woodward. E nós devemos de voltar em breve com mais um episódio. Se quiserem falar connosco, já sabem, naoespacialpod@gmail.com ou então através das redes sociais, comentários no YouTube, essas coisas todas. Comentem no YouTube, já não temos comentários há muito tempo, nem que seja só para dizer ouvi até ao fim. Ou tipo, bom trabalho, malta, continuem. Ficamos por aqui. Se ninguém comentar ouvi até ao fim é porque ninguém ouviu até ao fim. É porque ninguém ouviu até ao fim. Vamos ficar muito tristes. Adeus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.